E quem tá vivo sempre aparece. Oi, eu sou o Jove, o sumido Jove. O Jove que tem esse podcast que deixa abandonado por quase 4 meses ou mais, eu não sei. Eu nem sei que episódio é, só comecei a gravar porque eu lembrei que existe esse podcast. Enfim, passou muito tempo, férias, músicas novas. O meu canal no YouTube começou. Tá tudo atualizado no meu Linktree, se eu lembrar vai estar aí. Gente, saibam de uma coisa, esse projeto é o projeto que eu mais sou aleatório da cabeça, porque eu não sigo uma linha tênue. Então, tipo, no começo pode ser vai todo dia, toda semana vai ter episódio. Outra vez vai ter a cada 10 anos. Mas meus outros projetos eu dou mais prioridade, como fazer música. E também não é algo que eu tenho que fazer direto, né? Música é quando eu quero fazer. E meu canal no YouTube que eu comecei, que eu tô tentando postar um vídeo por semana. Eu postei meu primeiro vídeo semana passada. E hoje eu acabei de postar o segundo vídeo. Que os dois é sobre um iceberg do Reddit que eu peguei, muito top. Sobre o Google Maps. E daí eu fiquei, nossa, é muito legal, vou fazer duas partes, já que tem bastante conteúdo. Daí eu fiz como se fossem dois vídeos separados, mas se tu vê em ordem, eles se complementam. É que não é tipo em ordem, tipo, ai, parte 2 que eu fiz de tal camada até camada, e daí o segundo vídeo da última camada que faltou até a outra. Não, é porque eu fiz todo da primeira à oitava camada e outro vídeo da primeira à oitava camada, só que peguei outros temas. Então é tipo um vídeo separado, só que semelhante. Tô enrolando, tô enrolando. Quem não me conhece, eu sou o Jove, essa é a minha casa, bem-vindo. Eu literalmente moro sozinho, por isso que é a casa do Jove, eu sou o Jove. E o que mais posso falar? Sou muito feliz. Não, 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 só isso não. Gente, se você tá ouvindo isso no Spotify, entra no meu perfil do podcast, clica lá em cima, três pontinhos, classifica o podcast e dá 5 estrelas. Segue e comenta alguma coisa e compartilha também. Se tá no YouTube, se inscreve, dá like, comenta, sininho, por favor. E o que mais posso falar? É que, pra vocês terem noção, eu tinha um roteiro que eu sempre lia no começo e tal, certinho. Só que eu perdi esse roteiro, meu Word apagou. E eu não tô com muito tempo, então eu decidi começar assim, bem loucura da cabeça mesmo. Mas eu acho que eu falei tudo. Falei. Ai, gente, tem minhas redes sociais. Vai no meu Instagram, SpaceJove, que eu já mudei esse arroba umas 1000 vezes. Se pegar um podcast antigo, vai ser outro arroba. E é SpaceJove. SPACEJOV, tudo minúsculo. Vai lá, tem, no perfil tem meu Linktree. Meu Linktree tem todos os links de todos os meus projetos que eu faço, que eu sempre falo. Que eu faço música, que eu tenho podcast que tá ouvindo agora, que eu tenho canal no YouTube, que eu tô escrevendo um livro, que eu tô fazendo tudo e mais um pouco. E hoje eu tô aqui no Reddit. Não, porque eu amo que esse podcast é sobre o Reddit. E. Não, até que eu falo bastante, mas tem uns episódios que a última coisa que eu falo é do Reddit. E como eu tava sumido há 10 anos, eu decidi voltar e responder um Reddit que eu acho muito duvidoso, que é Pergunte ao Reddit, que eu já gravei episódio com esse, sobre Reddit. E geralmente tem perguntas, daí eu vou ler as perguntas, vou responder e depois vou ver o que o povo comentou. E vocês comentem também o que vocês acham. E é isso. Vamos começar. Eu amo que todo episódio é isso. Eu não li nada, eu só entrei no Reddit. Sabe o que é? Ah, eu separei os linkzinhos certinho. E tal e tal. Eu não separo nada, eu tô indo numa fé e na coragem. Vai ficar uns momentos que eu vou ficar em silêncio por 5 minutos, depois eu vou ficar. Ah, essa pergunta é boa, essa pergunta é boa. Quem me conhece sabe, né? Quem me conhece sabe. E segue meu TikTok também, mas tem lá no Linktree. Enfim. Olha, essa primeira pergunta é pra magoar mesmo. Mas eu imagino que todo mundo aqui que tá ouvindo isso é jovem, ou tem uns velhos também, né? Porque nós, pessoas velhas. Não que eu seja idoso também, né? Eu tenho 20 anos. Eu não sou jovem, jovem, mas também não sou velho, velho. E meu nome é Jove, então jovem. Jovem. Literalmente tem um guri na faculdade me chama de jovem. Ô jovem, ficou. Ah, eu sou tão jovem. E a primeira pergunta é: o que você se arrepende de não ter feito na adolescência, Golarinho? Gente, já começa. Gente do céu. Não, é que eu fui para os comentários. Mas é que
Não que minha adolescência já tenha acabado, né? Adolescência, se eu não me engano, acabou com 21, 22. Tinha alguma coisa assim. Mas se eu for contar que a adolescência ia até 18, depois a gente fica adulto, eu me arrependo de não ter saído antes pra balada, beber todas. Não que também eu amo fazer isso, mas sei lá, sair mais. Eu saía muito pra ir no shopping com minhas amigas, né? Eu queria uns rolês mais diferentes. Ter já começado meus projetos mais cedo. Uma coisa que eu arrependo até hoje é ter começado tão tarde meus projetos e tal. Que eu fui começar só quando eu tava no primeiro período da faculdade, com 19. Tá, não é tão ruim. Não, 19 ainda tava na escola. Com 20 eu entrei na faculdade. Não, pera. Não, 19 eu entrei na faculdade. Enfim, é que eu sinto que eu não comecei muito cedo. E eu comecei o podcast até que cedo. Eu comecei na faculdade e tal. Mas esses outros projetos eu queria ter começado ainda antes. Eu queria ter começado no último ano da escola. Já fazer música, já fazer esse podcast, já fazer vídeo no YouTube. O livro também, eu já tinha começado. Eu acho que o livro foi um dos mais cedos que eu comecei a fazer e tal. Mas, enfim, né? E o que eu mais demorei pra fazer, que é o canal no YouTube, é o que eu deveria ter feito mais antes, porque uma coisa que eu vejo muito é um youtuber ficou famoso e por causa dele ter ficado famoso, o povo foi ouvir as músicas dele, foi ouvir o podcast dele, foi ouvir outras coisas. E eu comecei fazendo música do zero, sem engajamento, comecei a fazer tudo do zero. E eu fiquei só no TikTok tentando engajar e o TikTok não me ajudou. Então, se eu tivesse já começado muito antes a fazer meu canal no YouTube, eu já podia ter uma fanbase e quando eu lançasse música o povo podia ouvir e tal, ia ser mais de boa. Mas a vida não vive de arrependimentos, eu já comecei meus projetos, eu ainda tenho 20 anos, tem muitos povo que fica famoso realmente na internet só com 25, com 30 anos. Então ainda sou bem jovem, então eu tô lutando e sonhos grandes, grandes sonhos. E o povo falava, o povo no comentário, eu vou censurar porque eu não sei se dá problema, né? Começou de vídeo, né? O povo falando, comer mais coisas e tal. Fuder mais. Namoro e session, eu amo. Ai, amo. Sair mais de casa, para de ter vergonha, é verdade. Comprar mais Bitcoin, muito eu todo dia. Quando eu acordo de manhã, penso, nossa, comprar Bitcoin era a vida. Xingar o povo, é muito eu. Tipo, eu todo dia da semana sou assim. Todo dia da semana. É possível viver feliz o resto da vida sem se relacionar com alguém. Se relacionar significa não se comunicar com nenhum ser humano, tipo, relacionar com pessoas em si, você vai morrer de depressão mesmo, né? E parabéns, parabéns, parabéns! Mas se for relacionamento, acho que é possível viver sim. Mas com o tempo vai ficar meio. É porque se você tem amizades lindas e maravilhosas que te amam do fundo do coração e todo dia você conversa com elas, é lindo, mas depois de um tempo, todos seus amigos e amigas começarem a namorar e só tu for solteiro, é meio triste, mas mesmo assim, ainda dá pra ter uma amizade linda e dá pra viver feliz. Mas depende da pessoa e tal. Enfim, mas. E o povo falou, dá pra viver feliz sim, dá pra viver triste. Não tem muito o que falar. Vocês sentiram medo quando foram trabalhar no primeiro trabalho de vocês? Medo de nada dar certo? Gente, primeiro medo a gente nunca esquece, meu. Trabalhar no YouTube é foda. Mentira, que louca. Não, eu trabalhei até hoje no meu primeiro emprego, que era a empresa do meu pai. Então, medo eu nunca senti, porque eu sabia que eu tava com pessoas que eu já conhecia, que trabalhava eu, meu pai, minha irmã e o marido dela. Hoje em dia só trabalha eu e meu pai. Eles tiveram que sair por problemas deles e tal, coisas que. Motivos de vida deles. Mas eu continuo lá ajudando meu pai e tal. E então, medo mesmo, eu nunca, tipo, senti, tipo, um emprego novo, pessoas novas e tal. Mas eu quero ver o que povo começou. Ah, ah, ah. Eu sinto medo todo dia, então. Essa pessoa fez o TCC, vou ler. Não. Final da adolescência, eu tive que trabalhar numa fábrica de enquadrias. Nunca vi isso. Pobre é foda. É foda mesmo. No primeiro dia bati o recorde de montagens de janelas para um turno. Ai, que chique, parabéns. Acho que dependendo da responsabilidade da função, talvez um cirurgião fique nervoso antes das primeiras intervenções de suas profissões. É verdade, né? Cirurgião é complicado.
Sinto medo todo dia, é muito longo esse texto. E não, o povo disse não. Tô procurando uma, por isso tá fazendo esses barulhos musicais. A perguntinha bem leve, né? Pra equilibrar lá o dos adolescentes que queriam fazer sexo cedo. Você já se levanta quando o despertador toca ou ainda fica deitado? Gente, eu acho incrível. Eu acho que todo mundo tem isso. Que tipo, eu. É que tipo, vou contextualizar muito rápido. Tipo, eu ia trabalhar. Eu trabalho às 7h30 na minha empresa, eu tenho que sair de casa às 7 horas. Então eu tenho que pelo menos me arrumar em 10 minutinhos. Pelo menos 10 minutinhos, 15 minutinhos eu tenho que me arrumar. Então eu tenho que levantar pelo menos 6 e. Tá. Tenho que sair de casa. 6h45 eu tenho que levantar pelo menos. Só que eu fico muito agoniado de colocar o alarme 6h45 e correr, já fazer as coisas, porque eu falo 15 minutos, mas é 15 minutos correndo e depois tem que sair a pé. Então eu queria, sei lá, acordar, sei lá, 6h15, poder levantar de boa, olhar o rosto. Eu não como de manhã, eu só tomo água e tomo café preto, mas isso é na minha empresa, porque lá tem o café e tal, então eu acabo nem comendo em casa. É tudo lá na empresa, que é a minha segunda casa, praticamente. Daí eu fico, ai meu Deus. Mas daí chega de manhã, eu coloco o alarme mais cedo, eu fico, não vou dormir até tão tarde, vou tentar acordar, fazer as coisas com mais calma e não sair correndo que nem um louco, e porque eu fico muito agoniado de fazer tudo correndo. Daí eu coloco o alarme, eu acordo, mas dá um sono, daí eu vou colocando, sabe quando eu coloco, mais 10 minutos, mais 15 minutos, mais não sei o que. Daí eu vou colocando até dar passado o tempo que eu já tenho que me arrumar, daí eu me arrumo em 5 minutos. Saiu pior ainda de casa, eu odeio sair desesperado de casa. E ainda nesse calor, gente. Eu saio 7 da manhã de casa e tá um sol quente do cacete. Hoje E sabe quando você tá com o corpo ainda quente de dormir? Tipo. Gente, eu trabalho numa empresa de malha, então eu não vou levantar super cedo pra tomar um banho pra chegar a pé e já chegar todo suado. Então eu acabo nem tomando banho de manhã. Eu sei que pode ter gente que acha nojento, eu entendo, mas eu tomo banho à noite. E tem gente que fala, mas só à noite. Eu durmo no ar, eu não vou suar à noite, não. Pelo amor de Deus, eu passo frio no ar tão gelado que eu deixo, porque a última coisa que eu quero sentir é calor. Mas enfim, mas é isso. Nossa, todo esquema pra falar merda nenhuma. Acordo antes, olho quanto tempo ainda falta pra tocar, fico deitando os olhos fechados esperando dar o horário. Muito porque às vezes isso acontece também, a gente é muito esperado. A gente, acorda 5 minutos antes e eu fico com uma raiva. Porque uma coisa que eu amo é, tipo, acordar, sei lá, e ver o horário é tipo, 2 da manhã, 3 da manhã. Ou 4 da manhã, e daí eu fico, eu posso dormir ainda bastante tempo. Ai, glória a Deus. Mas quando eu acordo e vou ver o relógio, é porque eu também tenho pira de não conseguir acordar com alarme. Daí eu vou olhar a hora e já passou. E tipo, isso me mata, porque eu tenho agonia de chegar atrasado no trabalho. Eu não sei, acho que aprendi a desligar o despertador mesmo dormindo. E isso é muito real, gente. A gente tá contando só, a gente desliga e pensa, vou fechar um pouquinho o olho. Às vezes a gente, em vez de colocar pra, daqui a 5 minutos toca de novo, a gente coloca, só desliga e pensa, a gente vai levantar. A gente não levanta. Porque não levanta. E tem uma coisa no celular que me dá raiva, é que a gente vai colocando adiar, adiar, adiar. E tem uma hora que não dá mais pra adiar, é como se levanta, ele obrigando a gente a levantar. Eu fico, eu quero levantar, eu não quero. Próxima pergunta. La, 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 la. La, 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 la. Você tem medo do futuro? Eu acho que todo ser humano tem um pouquinho de medo do futuro, porque a gente não sabe o que o futuro vai aguardar, especialmente a gente na cidade. Tipo, se você já tem uma vida formada e sabe o que vai acontecer no seu futuro, tipo, eu já tenho um emprego fixo que eu gosto, já tenho uma renda boa, eu posso comprar qualquer coisa quando eu quiser. Gente, pra mim, renda boa é quando tu vai no mercado, não se importa e vai colocando coisa no carrinho e vai pra casa. Eu tenho uma rotina, eu tenho minha vida dos sonhos, tal, tal, tal. Daí a pessoa não vai ter medo do futuro. Mas, por exemplo, eu tenho muito medo do futuro. Porque eu tô na faculdade, os anos vai ficando mais difícil, eu tô indo
últimos anos e os anos mais difíceis. E eu fico, ai, que medo de dar ruim e tal, dá um medo. Medo de não ter tempo. E eu tô tentando criar coisa na internet. Eu quero ficar famoso na internet. Uma pira que eu tenho, eu quero fazer as pessoas felizes. Tipo, uma coisa que eu quero muito é ver o sorriso das pessoas. Tal qual o Pink Pie Smiley HD. Querendo ver as pessoas felizes. E eu quero ver as pessoas felizes. E eu faço conteúdo que eu gosto. Não, todos os aplicativos que eu tenho mais raiva é o TikTok, velho. O TikTok é muito traiçoeiro. Porque, tipo, as coisas que eu publico, eu entendo não ter um engajamento tão alto. Porque não é algo que realmente vai rápido. A coisa que, atualmente, né, que pega mais engajamento rápido é o YouTube. E minhas músicas. Minhas músicas também pegam engajamento fácil e tal. Não tão fácil também, né? Mas tem meus ouvintezinhos, não são muitos. Tem meses que tem mais, tem meses que tem menos. Agora tá com menos, mas subiu um pouco. E daí, se eu publico um vídeo no TikTok, ele não pega muita view, velho. E daí eu tenho duas contas. E tem uma, a minha outra conta pega muito mais view e eu fico revoltado. E se eu posto algo relacionado aos meus projetos, não pega. E eu entendo que, se eu usar o áudio da minha música no TikTok, pode ser que não pegue muito. Porque não é um áudio viral. Mas como que eu vou falar das minhas músicas sem usar o áudio da minha música? Vai ter que usar, tem que usar. Mas atualmente tá pegando até mais view e tal. Enfim, YouTube atualmente ele foi atualizado e tá pegando muita view. Canais pequenos estão sendo muito valorizados. Por isso que eu sinto também que agora foi um bom momento de começar o YouTube. Mas eu fico meio mal porque o conteúdo que eu tô fazendo de iceberg é um conteúdo que já é feito há muito tempo. E talvez já esteja meio datado. Só que eu gosto muito de ver esse tipo de vídeo. Eu sei que tem gente que gosta de ver pra passar o tempo e tal. Enfim, né? E você tem medo do futuro? A pessoa aqui, não. É. hum, 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 Muito. O povo não responde muita coisa aqui, né? Tá mais pra respondendo perguntas dos seguidores. Só que eu não tenho seguidores ainda, então eu tô respondendo aqui de casa mesmo pelo Reddit. Essa daqui é boa. O que vocês gostam de fazer em casa sem fazer nada? Quando estão em casa sem fazer nada. Gente, sem fazer nada, né? Eu ia falar, fazer vídeo. Mas isso é fazer algo, tipo, então, tipo, o podcast já vou ter postado. Não, pior que eu não sei, porque sempre eu tenho algo que eu invento. Não, geralmente quando eu tô. É que geralmente eu adio as coisas que eu tenho que fazer, né? Tipo, o meu canal no YouTube era pra eu ter começado em fevereiro. Em fevereiro, não. Em dezembro já. Ou começo de janeiro e ter postado o vídeo. Mas enrolei muito, enrolei muito, enrolei muito. Eu acabei só postando bem no final de janeiro. E daí, enfim, né? Daí eu comecei a postar agora. E daí agora tô trabalhando. E daí voltei o trabalho. E daí eu tenho canal. E eu quero criar meu perfil publicitário também. Tinha três coisas que eu queria fazer nessas férias. Quatro, né? Mas uma delas é meio esquecível. Ai, que ódio. A primeira que eu queria é muito criar um canal no YouTube. Eu tava cismado a criar já há muito tempo. Deve que eu vou criar e eu criei. A segunda era criar um perfil publicitário. E quando eu falo perfil publicitário é porque eu faço publicidade e propaganda. Mas não especificadamente sobre publicidade. Algum perfil sobre coisas. E na ideia principal eu quero falar sobre música e tal, postar curiosidades sobre álbuns e mostrar meus designs e tal, elementos e tal, que eu vou usar nos posts e ser um perfil mais profissional, isso, um perfil mais profissional. Que tem meu perfil pessoal e tem esse que vai ser mais profissional, que eu vou postar coisas aleatórias que eu gosto e quando me der vontade, tal qual a minha amiga, que ela é designer e ela tem um perfil de designer. E muita gente do meu curso tem os seus perfis mais profissionais, a ver com a publicidade e propaganda, eu acho muito legal e eu decidi fazer também. Mas não vai ser tão relacionado à publicidade e propaganda, sobre temas mais abertos, cultura pop em geral. E daí eu vou começar a fazer amanhã o esboço. Daí hoje eu decidi fazer tudo, enviar vídeo e tal, e essa semana eu quero terminar, fazer pelo menos o meu primeiro post, que vai ser sobre o álbum 7G do AG Cook, que é muito bom esse álbum, gente. É muito bom. Tá, mas eu tô me enrolando. Mas o que que eu. Mas o que que tudo tem a ver com isso? É que eu me enrolei muito. E o que eu faço no tempo livre é ver TikTok. Gente, eu vejo muito TikTok. Gente, eu sei que isso vai parecer vício. Mas o nível.
minhas amigas acham que é demais, porque às vezes ficam até sem acreditar. Que, claro que tem gente que deve ser assim também. Eu imagino as pessoas mais jovens, porque eu, quando era jovem, eu ficava direto no YouTube. Então, hoje em dia, a plataforma TikTok, tem muita gente que deve só ficar no TikTok e tal. Mas, pra terem noção, a minha rotina, um dia adiando as coisas que eu tinha que fazer, era ir dormir 4 da manhã, acordar 1 da tarde, pegar o celular e ficar direto no TikTok até me dar vontade de ir no banheiro. Daí eu ia no banheiro, tomava água, ia pro meu quarto de novo. Lembrando que eu moro sozinho, mas eu me trancava no quarto mesmo assim, porque isso é mania de quem gosta de ficar no quarto. Eu ficava no TikTok até me cansar. Daí eu saía do meu quarto, ia pra sala, ficava no sofá, ficava mais tempo no TikTok, e isso já ficando de noite. Daí eu largava o celular, ia tomar um banho, não sei. Daí às vezes eu pegava e ia ver um vídeo na TV, ou simplesmente voltava pro TikTok. E daí eu ficava, sei lá, até altas horas. E às vezes eu. E existe camadas dentro do TikTok, gente. Às vezes a gente só fica na For You, mas às vezes a gente. Teve uma vez que eu acho que foi o nível mais absurdo que eu fiz, que eu liguei a TV e coloquei pra transmitir a tela do meu celular na TV e fiquei vendo um monte de. Eu vi uma lista de TikToks de um cara que criou humor, que cria vídeos de humor, e fiquei vendo todos os vídeos dele. E eu não sei quanto tempo eu passei vendo esses vídeos, mas só sei que passou muito tempo e eu ficava vendo TikTok na TV. E eu comecei a pensar, nossa, isso é minha vida. Isso não é isso, é live no TikTok. Que é outro absurdo que é ficar vendo live. Tem uma vez que eu fui tomar banho e fiquei na live no TikTok vendo ainda. Tipo, também porque é live, né? Não dá pra depois ver depois, né? Mas, velho, eu odeio isso. Ficar muito tempo no TikTok. Sou muito viciado no TikTok. Eu odeio o TikTok por isso. Então, às vezes eu quero fazer alguma coisa, eu fico enrolando. Ai, só mais um vídeo, mais um vídeo. E quando vai ver, o vídeo tem 10 minutos. Daí me atrasei pro trabalho, me atrasei pra faculdade. Isso acontece muito, gente. Mas atualmente tô mais controlado. Porque, gente, se eu conseguir ficar, tipo, domingo, das 9 da manhã até meia-noite editando um vídeo, então quer dizer que eu consigo me concentrar em uma coisa. Isso nem é meme. O roteiro do vídeo eu tava fazendo durante a semana. E daí domingo, umas 9 horas, 9 e meia, eu acordei. Eu fui terminar o roteiro e depois eu gravei o áudio. E depois eu editei o áudio e depois eu fui pra edição mesmo, que era 1 da tarde já. Eu acho que eu editei até 5, 6 da tarde. Eu fiz uma pausinha de 1 hora. Eu voltei, continuei a editar. Eu fiz outra pausinha bem curta só pra comer. E depois continuei editando. E até postar o vídeo, fazer. Até postar o vídeo não, até renderizar, ver tudo certo. Deu umas 2 da manhã. Só que eu falo até meia-noite porque terminar de editar mesmo, foi 2 da manhã. Foi meia-noite, só que renderizar, levou um tempo e tal. Enfim, mas o que eu gosto de fazer quando eu em casa fazer nada? Ler um livro, gente. Não vejo TikTok. Ler um livrozinho, gente. Porque eu amo ler um livro, eu amo ler livro mesmo. Aí arrumar a casa, gente. Quer dizer, tem nada pra fazer, arrumar a casa é pra fazer, né? Ler livro, ver a coleção das coisas que eu tenho. Colar estrela nas paredes, que eu tenho uma estrela aqui em casa, eu fico entediado, eu coloco algo na TV, vou colar estrela na parede. E o povo colocou aqui cantar, e eu faço muito isso. Às vezes eu tô vendo um vídeo no YouTube e começo a ficar entediado. Começo a cantar muito alto, tipo, berrar e começo a... Porque eu sou músico, né? Eu faço música. Eu faço música eletrônica em geral. Mas eu também gosto muito de música com a gente cantando. Então, tipo, e eu escrevo poema. Então, tipo, dá um match muito bom. Então, tipo, geralmente eu invento coisas e fico cantando. O povo não responde muito assistir um filme, ouvir música. Ouvir música, gente. Ouvir música é uma bênção. Eu amo música. Amo tanto música. Amo tanto música. Tô procurando. Lá, 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 lá. É que tem umas perguntas muito pesadas. Não pesada, mas é que eu não gosto de responder coisa muito libidinosa. Esse eu gosto.
Qual jogo vocês mais levaram um susto até a alma sair do corpo? Gente, qualquer jogo terror me dá medo. Qualquer jogo. Não tem como eu não ficar assustado vendo um jogo terror. Pra mim, jogo terror com perseguição me mata. Sabe aqueles vídeos de Roblox, de FNAF, que o Fred tá na porta e levanta a porta e o povo berrando? Eu morro assistindo aquilo de agonia. De medo também. Mas, tipo. Eu não sei porque eu sinto. Não é medo. Tipo, filme de terror. Filme de terror eu vejo muito de boa. Raramente eu sinto medo. Mas jogo, eu fico com mais medo. É que não é muito medo. Eu tenho medo de morrer e ter que reiniciar. Porque eu não gosto muito de reiniciar. E tal, mas dá um certo medo e tal. Porque tu sabe que pode vir um susto e dá um medinho. Mas eu gosto muito de reagir gente jogando. Eu não sou. Eu gosto de jogar, mas eu não amo. Tipo, ai, sou apaixonado em jogar e jogo por horas e tal. Mas eu gosto muito de ver pessoas jogarem. Porque minha infância foi isso. Eu não tinha console, eu não tinha computador bom, eu não tinha nada. Então eu só via vídeo no YouTube de gente jogando Minecraft e outros jogos e tal. Minecraft eu falo porque é o que eu mais me apegava. Sou mais apegado ainda. E daí jogos de terror em geral, porque eu acho que nos primeiros vídeos de jogo foi vendo o time do Gamer, que ele é um youtuber muito legal, que ele ainda posta vídeo, que é um cara que imita a voz do Bob Esponja, eu não tanco nisso. E ele jogava muito jogo de terror, jogava Slenderman, a mansão do Slenderman foi um dos primeiros vídeos que eu vi. E eu amava aquele vídeo, eu amo os vídeos do time do Gamer, velho. Até hoje eu gosto de relembrar e rever, eu amo os vídeos dele, velho, é muito legal. E até hoje eu fico meio mal, que ele é meio flopadinho. Eu fico, tipo, muito mal. E daí eu ia muito vídeo, jogo de terror, depois eu conheci FNAF, daí eu via Minecraft também, Authentic Game, Jazz Ghost, amo Jazz, adoro, adoro a Deus, amo Jazz. Ai, que louca! Mas enfim, e jogo de terror eu não sinto tanto medo assistindo, eu acho. Eu sinto mais é jogando. E daí, como eu tava falando, e daí quando eu ia na casa do meu amigo, eu jogava com ele, tipo, os jogos no Xbox dele e tal, muito top. Só que jogo de terror geralmente é single player. Daí geralmente ele jogava, mas ele também deixava eu jogar também. Só que eu não tinha muita paciência jogando, então tinha umas horas que nem sentia medo, eu sentia era raiva mesmo. Ficava, ai, essa parte, anda logo, corre. Sabe quando o povo fica enrolando muito, aí olha tudo no cenário. Eu entendo que é muito legal pra pegar referência e tal, conquista e tal. Até umas horas que ele ficava 10.000 horas no mesmo cenário, ficava, véi, anda logo, eu não aguento mais. E era tipo no início no jogo que não ia ter quase nada, enfim, né? Aí sim, eu levo susto. Mas depende muito. Depende muito. Ah, eu tô falando Little Nightmares 1 e 2. Eu amo esses jogos. É tipo o meu jogo favorito de terror. E quando eu falei que eu não jogo muito, eu só mais jogo no PC. E eu jogo mais jogos de que são mais aleatórios. Tipo, o meu jogo favorito é Yuminique. Então tu vê que eu gosto de jogos que é só andar por aí e tal. Outros jogos que eu gosto é Frambol, Little Miss Fortune, que eu zerei. Tipo, jogos mais de boazinha, que não tem que correr pra lá e pra cá. E Little Nightmares eu tenho um. Eu tenho o jogo um, só que eu não consegui jogar, porque tá muito ruim de proporção e decorar a tecla. Eu não tenho muita paciência. Eu prefiro ver a gameplay mesmo. Eu gosto de ver gameplay. Pô, falando em FNAF, eu também tenho medo de FNAF. Resident Evil 7 é LOL mesmo. O assistente de funerário é pesado mesmo. Ah, 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 ah. Eu queria ver pessoas que fizeram curso de orientação e comunicação, valeu a pena? Eu tô fazendo comunicação, publicidade e propaganda, de certa forma tem uma comunicação. Só que eu não sei. Isso vai de cada pessoa também, né? Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de conversar. Só que dá pra ver pelo áudio, né? Que eu tenho a língua meio presa, que eu tenho uma dificuldade de lembrar certas palavras, então às vezes eu fico. E sempre quando é para apresentar algo que tem que decorar, eu tenho muita dificuldade, gente. Para me comunicar é muito fácil, mas se é para falar de algum assunto, mesmo que eu pesquise muito sobre, sei, sempre vai me dar uma engasgada e tal, porque nem é questão de pressão, mas é que quando. É que na faculdade é muito de boa, gente. Eu apresento muito, tipo, geralmente quando eu apresento algo, o povo gosta rir junto comigo, porque eu tento apresentar de um jeito não tão sério, e sim um jeito meio cômico. Eu apresento a coisa, mas também quero fazer os outros rirem. Então, geralmente o povo ri junto e tal, então é mais de boa. Só
Só que mesmo assim, tem umas horas que é bate, né? É. O povo falando que não adiantou nada, que é melhor se matar. Eita! É... A partir de quantas horas você não sai de casa? Ah, eu saio de casa a qualquer hora, tô nem aí. Gente, caminhar à noite é a melhor coisa que se faz. Claro que dá medo do Zé Droguinha dar um tiro na gente. Mas é que eu não sei, velho. Não tem tipo, ai, não sairia de casa. Se minha amiga chegar aqui e falar, ai, vamos dar uma volta, 2 da manhã, e eu tiver acordado e não ter nada pra fazer e eu não fosse dormir, eu ia falar, ai, bora lá dar uma caminhada, eu gosto. Eu ia levar uma faca no bolso, né? Mas porque posso ir qualquer hora, boa. Ah, eu aí. Não existe horário, só não gosto da madrugada porque é perigoso. E é perigoso mesmo. Como lidar com a cobrança em ambiente de trabalho? Tá com foda-se, tá com foda-se. Meu trabalho, eu coloco. Eu só tenho um chefe, né? E é meu pai. Ele coloca muita pressão em cima de mim. Então, às vezes, tô trabalhando e geral. Não que eu ache certo, né? Mas eu também não sou um vagabundo que fica horas e horas no celular. Só que eu geralmente escuto música enquanto trabalho e isso nunca foi um problema, já que eu uso só um lado do fone. E eu trabalhei ainda no Malha, então geralmente é um trabalho bem chatinho, então é bom me distrair com podcasts e músicas e tal. Só que às vezes eu não sei nem o que ouvir, tanta música que eu já ouvi, eu não tô com mais criatividade. Então às vezes eu fico lá procurando uma música e tá, acaba enrolando pra quem, eu sei, não vou mentir. Mas não enrolar tipo 10 minutos, né? É tipo 3 minutos, 5 minutos no máximo. Mas meu pai já pega pra Cristo e se reclama. Não, e eu amo que ele não fica lá direto comigo, né? E daí, tipo, eu faço meu trabalho, e daí eu emendo a malha e faço, sei lá, 10 rolos e deixo. Eu cheguei, fiz 10 rolos, e daí e tal. Ele chega em mim, daí quando ele chega em mim, eu tô no celular, ele já reclama, eu só fico no celular, não faz nada. Daí eu fico, mas não tá vendo que eu fiz 10 rolos, eu tô a 1 segundo com o celular, não tem culpa que tu aparece sempre na hora que eu tô com o celular. E pior que é assim, a maioria das vezes que ele aparece é bem no momento que eu vou fazer alguma pausa pra tomar uma água, daí eu já aproveito e pego o celular. Ou tomar meu café, quando eu pego o café, geralmente eu já faço uma pausa, mas... É que, gente, só pra especificar, eu não faço pausa, tipo... 9 horas e nem 3 horas. Eu trabalho das 7h30 até meio-dia. Daí eu descanso por 1 hora e depois volto trabalhar até 3h30 ou até que hora eu tiver vontade de trabalhar, porque de tarde é somente hora extra que eu faço. Mas geralmente eu pego um dinheiro adiantado, daí eu já vou fazendo hora extra. E daí eu não tenho pausa tipo 9 horas e nem de tarde, então é totalmente normal pegar um cafezinho, fazer uma pausa, senão eu vou cair duro no chão, porque ficar em pé o dia inteiro pegando malha nas costas é cansativo. E daí o que é que a gente faz? E como eu disse, tá com foda-se, porque se você ficar justificando toda hora, é chato. E tem que pensar que se tu tá fazendo trabalho certo e bom, pense assim, porque eu sei que eu tô fazendo um trabalho ótimo, então não se abala, gente. O povo comentando aqui, não é pra se abalar. E cobrança sempre tem. Mas não é pra levar pra casa e não é pra levar pra cabeça. E não é pra ficar com raiva e tal. Ah, ah, ah. Ai, atualmente qual tem sido a sua dopamina diária? Gente, dopamina pra mim, eu vivo de dopamina, não é nem meme. Não é... Gente, vou falar uma coisa que é muito séria. Tem umas horas que eu me preocupo porque eu fico pensando se eu consigo fazer algo 100% sem dopamina. Daí eu percebo que tem, que é o podcast e é fazer música. Porque, gente, fazer música não tem como tu fazer outra coisa junto. É se concentrar 100% em fazer música. Não dá pra colocar um vídeo em segundo plano, não dá pra fazer nada. Porque se concentrar no áudio. 100% no áudio, de procurar áudio. Então, gente, não dá. E podcast também não dá pra ficar no TikTok ou no Instagram, porque eu uso meu celular pra gravar. Então, não tem como. E daí são os momentos que eu percebo que eu consigo, assim, ficar de boazinha até. Mas geralmente, quando eu vou editar um vídeo, só na parte do áudio que geralmente eu coloco 2 fones e eu me concentro mais. Mas na hora que já é, tipo, colocar imagem e tal, gente, só pra explicar, a parte que eu mais demoro editando é, em geral, colocar imagem. Editar áudio até que eu vou rápido, porque só cortar e tal, eu fico meio agoniado porque demora muito e é muito chato editar áudio. Mas de colocar a imagem, gente, demora muito. Então, se vocês
vem um vídeo de 15 minutos e vocês acham, ai, o vídeo é curto, podia fazer mais longo. Gente, não fala essas coisas não, porque tipo, o vídeo, 15 minutos eu levei umas 12 horas fazendo. Então, de meia hora ia ser tipo um dia inteiro fazendo direto. Isso também depende muito da edição da pessoa e do conteúdo. Se for um vídeo de react, que a pessoa só deixa a coisa rodando e no máximo só faz uma introdução e no final a finalização, acaba que é mais rápido. O vídeo da Jenny Priori, por exemplo, eu sinto que é mais editado, tem várias coisas que é colocada. Então é mais de boa. Do docinho também, que ele reage a Gastode, por exemplo, é mais cheio de coisinhas e tal. Aí tem gente que faz mais reação que é só corte de live, que é mais grosso e tal. E eu entendo super também, porque é um conteúdo fácil e também a pessoa faz live, não tem muito tempo de ficar editando e tal e tal. Mas já um vídeo de conteúdo tipo o meu de iceberg e tal, gente, demora muito, demora muito. Eu vou ver esses vídeos de, sei lá, 4 horas de iceberg e eu fico indignado como a pessoa consegue. Mas também existe muito o tipo de edição que a pessoa faz. Eu, tipo, a cada uma palavra quero colocar uma imagem. Tipo, falo a palavra tá. Eu quero procurar um PNG de algo que tenha. Tá, tipo, significado da palavra tá. Eu coloco por um segundo, só pra ser engraçado. E esse engraçado leva mó tempo, porque eu tenho que pesquisar a imagem, baixar, fazer tudo e tal. Aliás, eu tenho que limpar meu computador e excluir todas as imagens, porque a gente. Outra coisa, a gente fazer vídeo, abaixa a imagem pra cacete, tanta imagem. Pior que eu não abaixei nenhum vídeo, porque é só de imagem. Mas quando for de vídeo, ai, do céu, gente do céu. Mas dopamina diária, gente, ouvir música, podcast e colocar alguma coisa na TV enquanto eu edito. Geralmente coloco vídeo no YouTube e é vídeo longo, não é vídeo curtinho não, é vídeo longo. E geralmente de coisa que é meio engraçada, ou reality show. Mas, por exemplo, no primeiro vídeo que eu editei, eu virei à noite editando. Ele tem 18 minutos, eu não acho tão bem editado agora. Eu sinto que meu segundo vídeo tá bem melhor, eu sinto que eu já concretizei ideias, tudo, a logo e tal. Até mudei a thumb do primeiro vídeo pra ficar parecido com a do segundo, que eu acho que ficou muito melhor e que chama muito mais atenção e tal. Daí eu coloquei o quê? A live da blogueirinha, gente. Do leilão. Coloquei as duas lives do leilão da blogueirinha. Virei a noite vendo blogueirinha. Ouvindo ela. Daí virava lá, ria. Eu continuava editando. E, gente, editar cansa. Ai, só me lembro da dor nos meus olhos de manhã. Meus olhos estavam ardendo que doía. Nossa, não vou falar isso não. Bike. Não, eu amo eu. Ai, ver blogueirinha na TV. O povo, ai, sai de casa, ler. Coçar o ouvido, vai tomar no cu. Reddit, cigarro, Persona 5. O cortiço, meus gatos, Orochinho. Ai, gente, que bênção, que lindeza. Ah, ah, ah. A película seu celular tá trincado? Não. Ah, 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 ah. Tô procurando algo legal. Ai, gente, que tá dificuldade. Ah, 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 ah. Ai, gente, o que que eu vivo, não vivo sem, gente? Eu vou falar, vou começar a citar água. Água, oxigênio. Ai, que idiota. Banha. Tá, celular não dá pra viver sem. Internet não dá pra viver sem. Ar-condicionado. Gente, quer dizer, ar-condicionado até que dá pra viver sem. Mas ia ser muito triste. E eu não quero viver sem ar-condicionado. E celular, gente, não dá. Computador também não. É que eu faço tanta coisa online. E se eu não tivesse, eu ia entrar numa depressão profunda e ia querer me matar. Nem meme. Música. Gente, música é uma coisa que eu jamais ia viver sem. Tipo, o meu maior medo é ficar surdo. Porque meu pai, ele é meio surdo de ouvido. E eu já não escuto tão bem assim também. E o meu maior medo é perder minha audição 100%, tal qual Beethoven que perdeu. Ou era Mozart, eu acho que era Beethoven que fazia música e ficou surdo, eu não me lembro muito bem. Eu escuto música clássica também, mas não decoro toda a história, não. E, gente, eu só fico com medo. Imagina ficar surdo e não poder ouvir mais meus PC Music, minhas musiquinhas que eu fiz. Ai, remédios também, super, eu todo dia. Do you like perfume every day? Yes, I like perfume.
Até pra dormir. Ah, tá. Você passa perfume. É que tá em inglês isso, né? Enfim, acabou o vídeo. Vídeo não, né? Podcast. Gente, já dá. O limite de tempo é 40 minutos a 1 hora. E eu jamais vou chegar a 1 hora. Só quando tiver um conteúdo muito bom. Tipo, quando tô lendo uma história que ela é meio longa. Então faz sentido. Mas, por exemplo, aqui não. Essa episódio não. Então, gente, só queria comentar aqui. Muito obrigado por quem ouviu até aqui. Muito obrigado quem tá me acompanhando no YouTube, Instagram, TikTok, minhas músicas, tudo. Muito, muito, muito obrigado mesmo. E eu imagino que quem tá ouvindo isso daqui veio dessas redes. Acho que da música não. Porque lá não deixa. Ai, gente, tem podcast. Enfim. Gente, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Esse é o episódio não sei qual. Lembrando, gente, dá like, comenta, classificação, tanto no YouTube quanto no Spotify, por favor. Vai ouvir meus projetos e recomendações. Ouve o álbum 7G do AG Cook. Gente, eu não tenho roteiro, não tenho nada, tá indo de fé a pior esse podcast. É literalmente. Como que era o começo do podcast? Esse é o título do podcast, o começo. Nem me lembro mais. Mas esse é o podcast. Muito obrigado por quem ouviu até aqui. Vai me dar uma ajudinha aí no YouTube e tal. Enfim, se cuidem. Um episódio novinho pra vocês. Vou tentar postar toda semana. Era pra eu ter postado ontem. Muita coisa era pra eu ter feito ontem. Ontem era pra eu enviar o vídeo, mas não enviei, porque já tava 2 da manhã, não ia enviar. E gravar podcast eu também não ia gravar, né, gente? Então, pelo amor de Deus. Eu tô fazendo tudo isso segunda, mas na ideia pra fazer tudo. É que na verdade eu deixo falado que é toda segunda o podcast, ou todo domingo, mas enfim. O banner lá eu tenho que atualizar do YouTube, eu nem sei direito. Enfim, né? Mas esse podcast, muito obrigado a quem viu até aqui. Eu amo vocês demais. E se cuidem. Até o próximo episódio. Tchau!